Olá, parabéns por escolher a desenhar. Essa é a nossa aula de número 12. O objetivo da aula de hoje é aprender a formatar cotas. Cotar, colocar dimensões em um projeto técnico é fundamental. Todo projeto técnico correto, completo, tem dimensões. Então, nesse projeto que a gente está fazendo, a gente verifica todas as dimensões colocadas aqui na parte externa do desenho e algumas internamente. Então, isso é um desenho completo e correto. Então, colocar a cota é extremamente simples. Poucos comandos a gente consegue colocar essas cotas, mas a aula de hoje não é para cotar, é para aprender a formatar, ou seja, definir qual é a aparência, como que essa cota vai aparecer no nosso projeto. Isso é muito importante, porque a cota pode vir muito pequena, dificultando a leitura e o entendimento do desenho, ou muito grande, comprometendo a estética do trabalho. Então, a gente vai aprender agora a colocar a altura correta, colocar todas as simbologias, as cores, etc. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na opção Annotate. Então, quando a gente precisa colocar dimensões, a gente pode vir aqui no grupo Annotate. Algumas coisas estão resumidamente aqui no Annotation, dentro do Home. Mas a gente pode mudar para o Annotate, que eu tenho mais opções. Bom, dentro de Dimensions, eu posso clicar nessa setinha aqui, onde eu vou entrar no Dimension Style, ou seja, o estilo da dimensão. É onde eu configuro a minha dimensão. É exatamente o que eu preciso nesse momento. Cliquei, vai abrir um quadro chamado Dimension Style Manager. É nesse quadro que eu vou formatar as minhas próximas cotas. Bom, entramos nesse quadro, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo estilo de cota. Então, eu vou entrar na opção New. New Style Name, o nome para um novo estilo. Eu vou chamar de Cota 25. O que significa isso? Eu estou criando um estilo de cota para um desenho que vai ser impresso na escala 1:25. Isso faz muita diferença. Na hora de cotar, eu já preciso saber em qual escala eu vou imprimir o meu projeto. Esse projeto do banheiro vai ser impresso na escala 1:25. Então, nós vamos formatar essa cota para um desenho que vai ser impresso na escala 1:25. Nós vamos preparar esse desenho para a escala 1:25. Então, o nome é cota 25. Ele vai começar a partir desse ISO 25, que é um padrão que já vem no AutoCAD, e vai ser usado para todas as dimensões. Porque eu podia falar que era só para as lineares, só para as angulares, só para as cotas de raio, não é o caso. Então, para todas as dimensões, continue. Esse quadro que nós vamos entrar agora é muito grande, cheio de perguntas, cheio de opções. Eu vou ser a mais prática possível, assim. Eu vou resumir o quadro, eu vou falar exatamente o que precisa ser mudado e o que não precisa ser mudado eu vou passar para frente. Bola para frente, vamos no que importa, porque senão fica informação demais. Continuar. Então, vou criar um novo estilo chamado Cota 25, vamos continuar. Entramos nesse quadro. Nós vamos entrar em todas essas opções que estão aqui em cima. Lines, símbolos and arrows, texto, fit, unidades, unidade alternativa e tal. Então, vamos com calma. Primeira coisa, ele está me perguntando a respeito das linhas. As linhas de dimensão são as linhas onde a gente tem um número em cima. São essas linhas onde a gente coloca o numeral, a medida em cima. Qual é a cor dessa linha? Nós vamos colocar by layer, que significa de acordo com o layer que estiver corrente na hora. E nós vamos cotar com layer cota. Nós criamos um layer para ele. Então, é só colocar by layer, tá ótimo. Line type, tipo de linha, by layer. A gente já configurou isso na linha. A espessura dessa linha, by layer também. Já configurei na hora. Baseline spacing, a gente não usa. Então, não precisa preocupar. Não precisa mudar isso, pode deixar desse jeito. Suppress. Isso é quando a gente tem um número no meio da linha, tá? Então, a gente tem um pedaço de linha, um número e outro pedaço de linha. Não é o nosso caso. Então, não vamos suprimir. Não vamos suprimir nem a linha, o pedaço da linha para a esquerda, nem para a direita. Isso não importa pra gente, não precisa suprimir. Não mexe mais nada. A gente só vai colocar by layer, by layer, by layer. Extension line. Extension line é essa linha que tá aqui, ó, branca. É uma linha de extensão. É uma linha que vai desde a cota, desde a linha de dimensão, até o desenho. É uma linha muito interessante, assim, ela facilita muito a leitura do nosso desenho. Então, quando a gente quiser usar Extension Line, nesse projeto nós não vamos usar, mas eu já vou explicar como usar. A cor, sempre by layer.
Line Type Station Line 1, ou seja, tipo de linha da Extension Line da esquerda. Sempre by layer, de acordo com o layer. Da Extension Line 2, by layer. A espessura, by layer. Isso a gente não precisa preocupar em configurar aqui. Aqui é que é a parte mais interessante. Extend Beyond Dimension Lines. Isso significa quanto que essa Extension Line está crescendo, quanto que ela está vindo para cima, da linha de dimensão para cima. Então, vamos colocar lá 0.2, por exemplo. Offset from Origin significa quanto que está afastando do desenho. Podemos colocar também 0.2. É um exemplo, tá? Vai depender lá no seu projeto, você faz um teste se o 0.2 está bom, se está achando pequeno, se quer aumentar. Nesse projeto do banheiro, a gente não tem extension line, então eu vou suprimir, ou seja, eu vou sumir. Eu só expliquei como que configura para você usar no seu próximo projeto, se quiser usar extension line. Mas nós vamos suprimir, ou seja, nós vamos sumir. Passamos para outra opção, Symbols and Arrows. Symbols and Arrows são essas simbologias que ficam nas extremidades da linha de extensão, que ficam nas extremidades da linha de dimensão. Isso é muito importante. Então a gente vai clicar aqui e vai ver que tem uma infinidade de opções. Nós vamos usar um que chama Oblique, tá? É um que eu gosto de usar bastante, bem simples, facilita a visualização. Oblique. Então, primeiro e segundo, Oblique. Aqui, líder tem a ver com especificação. Quando a gente puxa um texto, como nós puxamos piso em granito, aquilo vem com um líder. Quando eu uso líder, eu gosto de usar dot. Dot small. Essa bolinha coloridinha, dot small. Qual que é o tamanho desses arrows? Qual que é o tamanho dessa simbologia? 0.1. Center mark é uma coisa que a gente não vai usar, dimension break. Aqui também a gente não precisa preocupar com nada disso. Esse aqui pode deixar do jeito que tá, se usar a configuração está correta, texto. Quando a gente entra no texto, a primeira coisa que ele vai me perguntar é o estilo do texto. Nós vamos utilizar Standard. Standard é o padrão. É o padrão e o padrão no AutoCAD é Arial. Em relação à cor, eu gosto muito de utilizar, ao invés do by layer, eu gosto de usar Yellow. Não é obrigatório, não é assim que tem que fazer, mas eu gosto quando as cotas, a linha da cota vem fininha, mas o texto vem um pouco mais grosso, um pouco mais forte na impressão. Então, apesar de ter usado lá nas linhas o by layer vermelho, no texto eu vou colocar a cor amarela, Yellow. Eu gosto assim, ó. Acho que facilita demais a leitura, fica muito legal. Fill Color None, porque senão ele preenche esse seu texto com um retângulo colorido. Então, None, altura do texto. Altura do texto, gente, essa parte é importantíssima. O texto de uma cota é considerado um texto pequeno. Então, se a gente lembrar lá da nossa aula de texto, a gente vai lembrar que um texto pequeno tem altura de 0.2. Certo? Então, 0.2, sempre. Localização vertical é above, ou seja, quando a gente tem uma cota vertical, o texto está acima. Quando a cota é horizontal, ele está centralizado. Não precisa mexer nada aqui. Offset from dimension line, ou seja, distância do texto até a linha de dimensão. A distância do texto até a linha de dimensão, 0.1. Observem que a gente está pondo 0.1 em tudo, só o texto que foi 0.2. Alinhamento do texto, align with dimension line, ou seja, sempre alinhado com a dimension line. Se ela está inclinada, o texto também está. Se ela está na vertical, ela também está. Fit. Aqui é o seguinte, muitas vezes a dimension line é menor do que o texto. O texto é maior do que o espaço para ele. Então, quando isso acontecer, o AutoCAD te dá várias opções. Sumir com arrow, sumir com texto e com arrow, a gente vai marcar Always keep text between extension line. Então, vamos sempre deixar marcado isso. Outra coisa, quando não tem espaço para o texto, o que você quer fazer? Colocar o texto ao lado da dimension line, acima da dimension line com líder, ou seja, com um tracinho, ou acima da dimension line without líder, sem líder. Eu gosto de marcar esse. Quando não cabe o texto, ele vai jogar o texto para cima, sem um líder, mas depois eu movo manualmente. A gente aprende a fazer isso depois. Chegamos na parte mais importante desse quadro. Dentro de Fit, lembre sempre disso. Dentro de Fit, ele vai me pedir Scale, escala. Então, dentro do Fit, essa é a parte mais importante desse quadro. Por quê? Porque é aqui que eu falo em qual escala que eu vou imprimir
o meu projeto. Então, eu estou formatando uma cota para um projeto que vai ser impresso na 1 para 25. Então, aqui, ó, eu coloco 25. O que significa isso? Toda essa formatação que eu tô falando com ele, meu texto tem 0.2, meu oblique, a minha simbologia tem 0.1. Isso é o tamanho no papel, é o tamanho na realidade. E agora, na tela, o que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar isso tudo e vai multiplicar por 25. Então, isso vai ficar 25 vezes maior. Mas na hora que eu imprimir, vai diminuir por 25 e vai ficar no tamanho real. Aqui na cota, o AutoCAD é muito mais inteligente do que no texto. Lembra que no texto a gente teve que usar uma tabelinha? A gente teve que fazer a conta para o AutoCAD. Aqui na cota não precisa. A gente não precisa fazer conta para ele. A gente só fala, olha, eu quero que o texto saia com 0,2. O texto da minha cota saia com 0,2. E eu quero que imprima na 1 para 25. Então, por favor, multiplique isso por 25. Ele faz isso sozinho, essa conta. Aqui na cota a gente não precisa de tabelinha, tá? Então, por que isso é tão importante? Porque essa tabela, gente, quase nunca muda. A formatação é a mesma. A gente vai ter a tabelinha sempre formatada do mesmo jeito. É quase que decorar ou sempre copiar. Mas esse número muda. Eu vou ter que abrir uma formatação que eu já criei, salvar com outro nome, porque eu vou imprimir um outro projeto em outra escala e mudar esse número. Então, por isso, essa é a parte mais importante. E aqui eu vou deixar essa opção mesmo, desenhar Dimension Line entre as Extension Lines. Vou entrar na opção de unidades, vai ser sempre decimal, 2 casas depois da vírgula. A separação decimal eu posso usar period ou coma, ou seja, ponto ou vírgula. Vamos usar period, né? 30.5, acho que é melhor. Round off é uma coisa que a gente não usa, porque a gente não arredonda. Prefixo e sufixo a gente não usa. Por exemplo, eu poderia usar um sufixo centímetro, então vai sair tudo 30 centímetros, 5 centímetros, mas a gente não vai usar. Não confundam nunca esse fator de escala com aquele dentro do feed. Esse é o nosso importante, que a gente vai falar da escala que vai imprimir. Esse aqui é se você quer mudar a sua unidade. Por exemplo, desenhei em metro e quero cotar em centímetro. Então eu venho aqui e multiplico as minhas cotas por 100, para ela sair 100 vezes maior. Não é o caso, não vamos usar zero suppression. Por exemplo, eu tenho 0,20, 0,20. Eu quero suprimir o zero da frente, eu clico leading. Eu quero suprimir o zero de trás, eu clico o trailing. Então vou deixar o trailing ligado. Dimensão angular não precisa mudar, está ok. Unidade alternativa e tolerância. Para facilitar a nossa vida aqui, a gente não precisa nem entrar, porque a gente não vai usar unidade alternativa e nem tolerância. Então, ok, vou dar um ok nesse quadro, tá lá, ó, cota 25, clico em cima dela, coloco corrente só por garantia, então cota 25, corrente, close. Pronto, as minhas cotas estão formatadas. Toda vez eu vou ter que fazer isso? Qualquer desenho que eu fizer, eu tenho que entrar e criar esse quadro todo de novo? Não. Isso fica para depois, para próximas aulas, mas eu explico. Quando a gente tem um arquivo bem feito, um arquivo padrão, a gente chama de protótipo. Eu começo a ter o meu protótipo. Eu hoje em dia, eu já não crio mais nada. Eu não crio cota, eu não crio texto. Eu já tenho tantos arquivos criados, tantos desenhos feitos, que eu pego um, já salvo com outro nome e ali eu tenho a formatação toda pronta. Isso facilita demais, a gente vai ver quando a gente começar o nosso segundo projeto, tá? A gente vai pegar esse que a gente já criou e utilizar como padrão, para não precisar ficar fazendo tudo de novo e ganhar tempo. Então é isso, vamos salvar o nosso desenho, nunca esquecer disso. E por agora é isso aí, até a próxima aula.